Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar entendimentos e conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, né? Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos nós em 2014, né? Pelo menos para 2014 a gente emplacou, né? Queiramos nós e Deus principalmente que a gente emplaque muitos outros, né? Porque quanto mais tempo a gente ficar aqui, mais oportunidade a gente vai ter de resgatar aí o nosso passado delituoso, né? Vivenciar nossas doenças kármicas. Agora, o mais importante é não arrumar nada novo para isso, né? As modificações só no sentido de melhorar o nosso caráter, diminuir a nossa personalidade diante da individualidade que somos, né? Então, estamos aqui retornando ao Livro dos Espíritos. Claro que mês passado semana passada e retrasada também era Livro dos Espíritos, né? Mas a sequência do estudo que a gente vem fazendo dessa obra maravilhosa, inesgotável, que é o Livro dos Espíritos. Estamos entrando no capítulo que fala... Vou mudar isso aqui que está dando uma... O capítulo que fala sobre o parentesco e a filiação. É muito boa essa parte. O conteúdo é ótimo, depois as semelhanças físicas e morais, né? Então é uma parte assim do Livro dos Espíritos que eu gosto muito. Responde muitas coisas. Então vamos à pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar-se depois à vida moral? Não dá, né? Os pais só dão a vida animal por seus filhos. Só a organização genética, o corpo físico, o espírito não é parte dos pais. Não é uma herança dos pais. O espírito vem realmente se juntar àquele corpo cujo material genético está sendo oferecido pelos pais. Mas o espírito é diferente. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então o espírito é criado por Deus, simples e ignorante, vai fazendo a sua caminhada no decorrer do seu aperfeiçoamento, né, que é por conta dele, que a partir do momento que esse princípio espiritual sai do reino dos animais inferiores e é manipulado pelo Criador para ser agora integrante do reino nominal, ali ele passa a humano e ele vai operar a sua evolução por conta própria. Não mais vai ser dirigido pela natureza, não é? Pelos espíritos encarregados disso, como os nossos animais do reino aí inferior, né? São. Eles não têm livre-arbítrio. Então é entregue ao homem, né? O Deus faz a sua marca lá naquele ser que ele está criando, simples e ignorante, do seu poder de criador, do seu poder de amar. Por isso que ele é feito à imagem e semelhança do Criador. E ali ele começa a operar a sua evolução. É por conta própria. À medida que ele vai se desenvolvendo, o livre-arbítrio vai se ampliando, os conhecimentos já mais ampliados dão oportunidade a esse desenvolvimento da liberdade de escolha, e assim vai. Então, esses espíritos vão fazendo a sua evolução, vão se aperfeiçoando no decorrer do tempo, e para isso precisam reencarnar. Há uma importância muito grande na reencarnação, porque exatamente
vivenciando os problemas que passamos nos mundos materiais, que vamos nos aperfeiçoando, que vamos mostrando que já estamos melhores. Na erraticidade a gente aprende muito e prova na Terra. Aquele ditado das pessoas que não são reencarnacionistas, que falam assim: aqui negócio de reencarnação, o quê? Aqui se faz e aqui se paga. Mas é verdade. A reencarnação não anula esse aforismo, não anula isso. Aqui se faz, aqui se paga. Então nós fazemos aqui e aqui nós pagamos. Quando não dá tempo de pagar, nós vamos reencarnar para pagar aquilo que a gente fez. Então aqui se faz e aqui se paga. Precisamos de reencarnar. Aprendemos muitas coisas na erraticidade, mas precisamos de reencarnar. Então, a união celular dos gametas masculinos e femininos nos dá essa oportunidade de ter um corpo novo, uma edição novinha, editada por nós mesmos, como diz Benjamin Franklin, né, que retornaria numa edição revisada por ele mesmo, a dar continuidade à evolução. Então, os pais só oferecem o material genético. O espírito foi criado por Deus e vai se juntando em núcleos familiares, núcleos de amizade, núcleos profissionais, e está sempre ali envolvido ali, resgatando aquilo que ficou, né, de outras épocas. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores, né? Porque a gente tem tantas existências. Será que a gente já teve, né? Por exemplo, o nosso filho de hoje, o nosso pai de hoje, será que em outra existência foi também parte da nossa família, com outro grau de parentesco, né? Ou até quem não está na nossa família, os nossos amigos. Então eles respondem assim: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Né? Então, essa sucessão de reencarnações, de vidas, vai com certeza estar ligado, né, de alguma forma, a outras experiências passadas com aqueles mesmos espíritos. Não necessariamente, isso não é uma regra, porque dependendo da necessidade kármica da alma, ela pode reencarnar numa outra cultura totalmente diferente, não mais no nosso núcleo familiar, mas é muito comum o retorno, não é, das almas no núcleo familiar. É muito comum o neto ser aquele avô retornando, né, se houver aí a necessidade, a possibilidade. E a gente vê muitas coisas parecidas, não é? Muitas coisas parecidas, às vezes, nos bebês que chegam ao nosso lar, né? Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes, no nosso vizinho, ou em alguém que vem trabalhar na nossa casa, ou um encontro, às vezes numa festa, numa reunião qualquer, que a gente encontra determinada pessoa e a gente conversa com aquela pessoa, de repente há uma simpatia tão grande que a gente não sabe de onde vem. O contrário também acontece, né? Às vezes a gente nunca conversou com a pessoa e tem uma antipatia tão grande daquela pessoa e não sabe explicar por quê. Da mesma forma, a simpatia, né? Às vezes a gente conversa com a pessoa e pensa: gente, parece que eu já conheço de longa data essa pessoa. A gente fica tão à vontade conversando com ela, né? E eu não sei também se já aconteceu com vocês, em alguns momentos, em alguns sonhos, né, que a gente tem todas as noites, a gente sonha. Nem sempre a gente lembra, mas todas as noites sonhamos. Porque o sonho é a atividade da alma. E a alma não para. Por isso que todas as noites sonhamos. Porque o espírito, mesmo que ele não se emancipe totalmente do corpo por alguma razão, né? Existem várias razões. Às vezes alguns espíritos obsessores prendem o espírito ali, porque isso impede esse espírito de se refazer, de refazer energias. E às vezes alguns obsessores fazem isso, né? Dependendo das companhias que a gente arranja pra gente, porque a gente sempre arranja.
Essas companhias, elas não andam conosco se elas não forem convidadas por nós de alguma forma. Não entram na nossa casa se não forem convidados, né? Aquela lenda dos vampiros, né? Que um vampiro só entra na casa de alguém quando ele é convidado pelo dono da casa. Nos filmes de vampiro não tem isso aí, né? Pois é. Isso aí é folclore, claro, vampiro, essas coisas assim, daquela forma assim, né? Isso aí não existe. Mas os obsessores também só entram na nossa casa quando eles são convidados. Não precisa ser pelo dono da casa, pode ser por qualquer pessoa na casa. Por que convidados? Por causa dos pensamentos, por causa da nossa sintonia, que a gente faz que eles se aproximem de nós e entrem na nossa casa. Se nós não enviarmos convite com a nossa sintonia baixa, eles não vão se aproximar da gente. Então não entram, né? Porque não tem o que fazer ali. Não tem ninguém ali que eles possam influenciar. Então eles não vão. Por isso que as nossas companhias espirituais, sejam boas ou ruins, elas são sempre convidadas por nós. Nos nossos passeios, quando eles estão perto, é porque nós os chamamos. Da mesma maneira que às vezes a gente chama, telefona para alguém, convida para alguma coisa, e essa pessoa vai, porque ela foi chamada, ela vai se ela puder. Então o espírito inferior também. Ele não vai se ele não for chamado, se ele não sentir sintonia com ele, então ele não vai. Então nós somos sempre, né, assim, os responsáveis pelas companhias, né, que nós temos. Se para a encarnação, é assim também. Então, num sonho, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês sonharem com alguém que vocês não conhecem muito. Às vezes nem nunca conversaram, às vezes é um vizinho que mora um pouco à frente, ou até um companheiro de trabalho, mas que não tem ligação direta com a pessoa e tudo. E no sonho, essa pessoa demonstra uma intimidade muito grande com a gente e a gente com eles. A gente gostando deles, querendo estar perto, conversando muito, como se fôssemos velhos amigos, né? Então isso já aconteceu comigo. E eu ainda pensar assim, gente, que coisa estranha. Eu nunca conversei com essa pessoa, nem sei quem é direito. Sonhei com ela com uma intimidade que parecia um amigo, um irmão. E, no entanto, nunca eu tinha visto, né, essa pessoa, conversado com ela, só assim, visto de longe. Então, pode ser que ali tenha um espírito encarnado muito amigo, muito querido, que possa ter feito parte da minha vida familiar, da minha consanguinidade em outras experiências, né, na vida aí. E assim nós vamos ampliando esses laços, né? Se num determinado momento nós fôssemos apresentados, né, a essa pessoa, ia acontecer isso, a gente sentir uma simpatia grande por ela e parecer que a gente já conhece de longa data. Porque os espíritos não necessariamente renascem no mesmo ambiente. Mas não tem por que também não renascer se a expiação e a aprovação que aquela alma tenha que passar, aquela família possa oferecer. Então ele vem. Não há motivo nenhum para que não seja. Não há uma obrigatoriedade. Por quê? Os problemas das famílias, de uma maneira geral, a gente pode ver isso aqui na Terra, os nossos amigos, né? São mais ou menos parecidos, não são muito diferentes não, só muda o endereço e o dono e o nome da pessoa, porque os problemas são quase sempre os mesmos, conflitos familiares, problemas financeiros, né? Alguns problemas morais, todo mundo tem isso em casa, né? Problemas com filhos, pais, outros parentes, todo mundo tem esses problemas em casa, então os problemas são parecidos. Quer dizer, o espírito tendo que resgatar, não tem necessariamente que ser na mesma família, mas quase sempre ele retorna no grupo familiar, ou então entre os amigos, né? Entre os companheiros de trabalho, entre os amigos, quase sempre nós conhecemos essas almas com as quais nos reunimos aqui na Terra. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família.
fazendo-os remontar às existências anteriores. Exatamente, não quebra, amplia os laços de família, não é? A reencarnação, ela amplia os laços de família no sentido de que a família consanguínea, pai, filho, irmão, mãe, né, só existe no plano material. O objetivo da união consanguínea nos mundos materiais é a sublimação dos sentimentos, é a elevação dos sentimentos, é a transformação daquele amor condicional em amor incondicional. Esse é o objetivo das uniões familiares na Terra e também dos amigos, dos colegas de profissão. Ninguém cai numa profissão por acaso. Não é? Ninguém cai assim. Às vezes a gente fica pensando, isso vai ficar mais evidente na escolha das provas, né? Nós podemos não ter a família que a gente deseja ou desejaria, mas é a que a gente tem que ter, é a que a gente merece. Né? Quando às vezes a gente conversa com alguém, isso é muito comum acontecer. Né? Até semana passada ainda estávamos conversando com Magui, com Márcia ali na frente, e eu sei que a gente não deve dar assim, exemplos próprios, mas às vezes, né, é importante quando a coisa ilustra, né, quando o fato ilustra aquilo que a gente precisa ali. Eu ainda estava contando, eu sou um exemplo dessa situação, né? Por quê? Ainda estava falando com elas. Nenhum dos meus sonhos se realizaram. Nenhum deles. Porque quando a gente é criança, a gente sempre tem alguém que pergunta: o que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer? Todo mundo pergunta, né? Eu nunca quis ser professora. Eu nunca quis casar. Nunca quis namorar e casar. Nunca, não estava nos meus planos. Nenhum dos meus sonhos ali, daquela que a gente começa a pensar o que eu quero para a minha vida, né? Nem sabe direito o que quer, né? Porque é criança ainda. Mas nenhuma realidade que eu vivenciei estavam presentes nos meus sonhos. Nenhum deles foi realizado. Num determinado momento da minha idade, né, do meu tempo, foi um desvio de 180 graus. Bom, não sei se seria bom ser de 360 e voltar ao mesmo ponto, mas foi de 180, foi o oposto, completamente o oposto. E eu brinco falando que foi o meu marido que fez isso, porque ele apareceu na minha vida, né, como namorado, e foi um desvio de 180 graus de tudo aquilo que eu ia fazer, né? Aí é aquela história, quando essas coisas acontecem, é porque são para acontecer, né? E quando a gente tem um desvio desse, que nenhum dos nossos sonhos se realizam, é porque eles não eram para se realizar. Se fossem realizados, poderia não dar certo, porque quando a gente tem esses sonhos, a gente tem em cima das tendências que a gente tem. E tendências de encarnação passada não dá muito certo, não. Se a gente quer saber realmente quem a gente foi, é só estudar um pouquinho as tendências que a gente tem hoje. Algumas das quais a gente tem até vergonha. Imagina de contar, né? Então é porque não era para ser. Quando os planos que a gente fez não dão certo, quando os sonhos não se realizam, não quer dizer que as coisas estão ruins. Não, de forma nenhuma. Não necessariamente a nossa vida está ruim e eu não estou gostando dela. Nada disso. Apenas houve o desvio porque tinha que ser. Esse desvio tinha que acontecer por alguma razão. Né? Havia uma razão para isso. E são aproveitadas todas as circunstâncias para que isso aconteça. Né? Então, quando a gente sofre esse ou aquele desvio, é porque nós precisamos de desenvolver tarefas diferentes daquelas que nós imaginaríamos, né? Que são tão prazerosas quanto
Aí vem aquela questão, mas e se eu tivesse realizado meus sonhos? Não tem essa questão do se. Não realizou porque não era para realizar daquela maneira. Agora, novos sonhos vieram, realizei de forma diferente novos sonhos e está tudo ótimo. Está tudo no lugar. E hoje, há muito tempo, já estudando a doutrina espírita, eu consegui encaixar todas as peças desse quebra-cabeça. Que era para ser exatamente como foi. Né? Era para ser dessa forma. Então, ninguém se relaciona com alguém, ninguém recebe em casa filhos que não estejam ali nos planos reencarnatórios que nós fizemos. Nós fizemos. Mas aí quando a gente chega aqui, claro, né, sonhos, tendências, reminiscências de outras encarnações acontecem. Mas se elas não forem para ser realizadas, não serão. Graças a Deus e aos espíritos que nos auxiliam nisso aí. Né? Então, o mais comum é isso. É que a gente não tenha os nossos sonhos realizados. Que pena, né? Porque a gente deseja agora, início de ano novo, a gente sempre deseja isso. Que seus sonhos sejam realizados. Serão todos realizados. Todos os sonhos, mas nem todos aqueles que nós sonhamos. Outros chegarão, vão se impor na nossa vida e depois a gente vê que está tudo no lugar certinho. Né? Todas as plantinhas estão plantadas no canteirinho certo, no vasinho certo. E nenhuma delas deixa de florescer. Mesmo que elas estejam num canteiro enorme, maravilhoso, sendo muito cuidado, aquela plantinha que está ali naquele vasinho pequenininho, que nem ninguém liga para ela, ela também vai florescer. Vai florescer, vai sair plantinha até do meio do paralelepípedo ali, da pedrinha, vai sair. Né? Porque as coisas, quando Deus designa, acontecem. Né? Nós não podemos controlar o incontrolável. Então, essa questão da ampliação dos laços de família é porque muitas vezes nós recebemos na nossa casa uma pessoa para trabalhar, ou vamos, né, trabalhar numa repartição cheia de pessoas também, e muitas daquelas pessoas, algumas daquelas pessoas já podem ter feito parte da nossa vida consanguínea em outras épocas, que no momento, tendo havido uma sublimação de sentimentos, no momento não foi útil mais voltar junto na mesma família. Aí são aqueles amigos que a gente arranja no nosso trabalho, que são amigos tão grandes, né? São amigos que a gente fala, poxa, eu gosto tanto de fulano. Aí o outro vira e fala assim, não sei como é que você pode gostar de fulano, porque fulano é complicado, hein? E a gente gosta. A gente gosta porque gosta. Não gosta porque fulano faz isso ou é aquilo. Não, a gente gosta porque a gente gosta. Isso é o quê? Isso é uma sublimação de sentimentos que já aconteceu em outras experiências de outras vidas. Então a gente gosta daquela pessoa independentemente do que ela seja. Não é? A gente pode não ser conivente com o que ela faça, se ela não fizer boas coisas, mas não deixa de gostar, porque a gente já sublimou. Então isso é a ampliação dos laços de família. Por quê? Não é a família consanguínea que nós estamos ampliando. Nós estamos ampliando a família espiritual. Então aquele que é pai hoje, pode ser irmão amanhã, pode ser filho depois de uma outra encarnação, porque o posto de pai ou mãe ali não importa para a espiritualidade, importa para a vida material. Importa para a sublimação dos sentimentos na vida material. Por quê? Mãe e filho. É uma das últimas apelações dos espíritos que se encarregam desse trabalho para desfazer mágoas, ódios, né, coisas que esses espíritos carregam muito forte, né, de animosidade entre eles. Por isso que nós temos, às vezes, tantas dificuldades com filhos. Um ou outro, né? Às vezes nós temos 2, 3 filhos e tem um que nos dá problema de relacionamento, dificuldade de relacionamento,
Não é? A gente fala, gente, eu amo, mas eu não consigo ficar perto sem brigar, né? Pois é, são aquelas decisões que nós tomamos na dimensão dos espíritos de receber na nossa casa aqueles espíritos que conviveram conosco em outras experiências, não necessariamente consanguíneos, né? Mas também nada impedindo que tenha sido, e eles vêm nessa condição, porque olha, o amor de mãe, da mãe pelo seu filho, quando ele existe, porque às vezes ele não existe, às vezes o problema é tão grande, que a mãe não consegue desenvolver esse amor desde o início, às vezes faz tudo para abortar, né? E não consegue, porque se Deus determinar que vai vir, tudo vai ser neutralizado e ela não vai conseguir fazer. Então, às vezes, o choque fluídico é tão grande, né, que às vezes até acontece um aborto natural. Mas quando ele existe, quando existe esse amor, ele é incondicional. Ele é incondicional. Ele é o amor ideal. Porque a gente ama incondicionalmente o nosso filho. Independentemente do que ele faça, de como ele seja, do que ele vai fazer conosco, a gente ama. A gente não é conivente, a gente não aceita as coisas, mas ama. O amor que a gente sente, ele não está condicionado à ação daquele filho, ao caráter daquele filho, não está condicionado a isso. A gente ama e ponto final. E vai fazer tudo para ajudar. Quando existe esse amor, é assim. Então, quando os espíritos são extremamente inimigos em outras vidas, e há um consenso nessa escolha da mãe e do filho, né, desses espíritos, daquele que vai recebê-lo como filho e daquele que vai vir, né, como filho, quando há essa aceitação dessa imposição, quando não é uma escolha, há uma aceitação, é a grande oportunidade dessas almas se reconciliarem, não é? Então ela vai desenvolver um amor tão grande que vai neutralizar a ação realmente daquela alma que em outra vida foi tão inimiga. Às vezes isso não se dá numa encarnação só, às vezes a gente precisa voltar junto, mas não necessariamente como mãe e filho. Podemos voltar numa outra circunstância, numa outra situação, porque o problema já está amenizado. Já não existe tanto ódio. Existe uma animosidade que pode ser corrigida como irmãos, né? Então é diferente. Quer dizer, essa grande, né, a grande bênção da reencarnação, ampliar os laços de família. Porque quando a gente consegue desenvolver amor de verdade por uma alma, essa parentela espiritual aumenta, porque lá não seremos pais, nem filhos, nem irmãos, como na terra, seremos irmãos em Deus, somos todos irmãos, e os espíritos vão, através das encarnações, acabando com as mágoas, com os ódios, com as animosidades, e se tornando irmãos fraternos que se amam. Então essa parentela só aumenta, porque no mundo espiritual não existe parentela consanguínea. Lá não tem isso, lá não tem casamento, lá não tem filho nascendo, né? Embora a gente encontre isso em algumas obras, por favor, descartem essas obras. Leiam a codificação. Né? A gente não está dizendo que não pode ser lido nada fora da codificação, mas quando vocês se depararem com essas coisas, não percam o tempo de vocês não, que isso é perda de tempo. Pega um outro livro para ler, pega alguma coisa melhor, porque não percam tempo, que isso não existe. Ninguém vai casar na dimensão dos espíritos. As famílias são formadas lá por espíritos, mas não são mais mães, filhos, irmãos, namorados, não. São irmãos, filhos de Deus, todos alcançando aí uma evolução, procurando isso, né? Então a reencarnação, ela jamais vai quebrar os laços de família. Uma vez eu escutei num filme falando, a moça era vegetariana, ela não comia carne. Aí o namorado dela falou assim, ué, mas por que você não come carne? Ela falou, eu posso estar comendo um irmão meu em outra vida.
Porque a teoria da metempsicose, alguns ainda abraçam essa teoria, que se você for desobediente à lei de Deus, que você vai voltar como animal. Então ela falou assim, imagina se aquele boi foi meu irmão na outra encarnação. Eu ri muito com aquilo, né? Claro que isso era só um filme, né? Uma bobagem ali que a menina falou. Aí ele falou, você tá doida? Eu vou te internar, que você tá maluca. Né? Ela falou, não, eu li isso. Eu li que se a gente não obedecer à lei de Deus, a gente pode voltar como animal. e isso está totalmente descartado. Ninguém ao comer um irmão vai comer um pai que foi seu pai. Não existe isso, tá? Podem comer as carnes que vocês quiserem, que ninguém vai pecar. Em nenhum sentido, né? Em nenhum sentido. É lógico que todo excesso é prejudicial, a gente já falou sobre isso, mas cada um deve se alimentar daquilo que realmente lhe fizer bem. Né? Não tem nenhuma restrição aí à doutrina espírita quanto a essas coisas, né? Ela diminui, entretanto, a reencarnação, que é um desdobramento da outra questão, né? Ela diminui, entretanto, a reencarnação, a importância que alguns espíritos atribuem à filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou tivesse vivido em condição bem diversa, isso é possível? E eles respondem, é verdade. Mas essa importância se baseia no orgulho. Porque assim, a gente vê pessoas darem muito valor a um nome de família, né? A descendência de alguém muito importante na história. Ótimo, né? Mas isso se deve muito mais ao orgulho do que propriamente à alegria de ser descendente de alguém que foi importante, né? É mais orgulho do que alegria. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna que eles tiveram. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloriaria de descender de um gentil homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Eu já vi tanta gente falar que quer fazer regressão de memória a vidas passadas, né? Para ver se foi rainha disso ou daquilo. Ninguém quer saber se foi a ama de leite daquela família, se foi o escravo. Ninguém quer saber disso, ninguém quer fazer para saber disso. E ai daquele que vai falar, não, essa regressão não foi boa, não dá certo. Eu não fui isso, eu fui uma rainha. Eu já até comentei aqui com vocês que agora ela está na dimensão dos espíritos e já deve, né? Ou se foi mesmo, constatou, se não foi, já entendeu, espero que sim, já tem bastante tempo para isso. Eu tinha uma pessoa, uma conhecida, que ela tinha uma dor de cabeça muito grande e ela falava que era o peso que ela trouxe para essa vida da coroa que ela usava. Ela tinha certeza que ela tinha sido uma rainha. A absoluta certeza. Eu falei, ué, por que você não faz então uma regressão para ver se você foi? Tomara que você não tenha sido aquela que foi decapitada, né? Que aí, né, piora mais a situação, né? Pois é. Aí ela falou, mas não preciso fazer, eu tenho certeza que essa dor na minha cabeça é o peso da coroa. Aí a gente fica imaginando, as pessoas gostam de acreditar em certas coisas, né? Pois é, eu podia ter pensado nisso. Será que não foi uma trouxa de roupa que você carregava em cima da cabeça, que pesou demais, não? Mas Deus me livre, ela ia ficar inimiga, né? Ela ia ficar inimiga, a lata d'água na cabeça, né? Pois é, podia ser, né? Mas olha, até a Kardec ainda pergunta assim, desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula,
Porque já que os espíritos não descendem dos espíritos, só os corpos que descendem dos corpos, né, com material genético, então esse culto aos antepassados é uma bobagem? Eles dizem assim, seguramente que não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnaram espíritos elevados. Né? Então a gente tem que sentir uma alegria por pertencer, né? Por ter tido a graça de ter vivido ali. E aquele que conviveu, mais ainda, por aprender, por ter um espírito nobre, né? A ensiná-lo. Então é uma alegria e não aquele orgulho, já que ele não tinha nada a ver com aquela alma iluminada. A alma iluminada era o outro. Ele podia ser até filho. Até geneticamente falando, isso é uma realidade. Um filho de Einstein, se ele não desenvolvesse a sua inteligência para ele se tornar bastante também, sabe? Não ia valer de nada ser filho de Einstein. Ainda materialmente falando, na questão da inteligência. Por quê? A gente pode até oferecer um material genético muito bom para os filhos, mas se eles não desenvolverem a inteligência por conta própria, vai valer de nada aquilo ali, né? O material genético sozinho não vai tornar ninguém inteligente. Então, quando a gente tem orgulho, eu sou bisneto de fulano de tal, aí carrega aquele nome ali para o resto da vida. Se foi um homem de bem, se foi alguém que fez muito pela sociedade, que ele então o copie, né? Que os descendentes o tenham como um modelo, como um exemplo, e tão alegres por serem descendentes de alguém que foi um valor social. Então é uma alegria. Agora, nada além disso, porque o espírito não descende do espírito. Então a gente pode ter, assim como alguém bastante inferior moralmente falando, né, até limitado intelectualmente, pode ter filhos muito inteligentes, pode ter filhos com uma moralidade muito grande. Um acelerado pode ter um filho extremamente moralizado. Ele não vai ter nenhum mérito nisso, porque não foi ele que ensinou aquela coisa boa para aquela criança, que ele só foi errado, né? Mas ele, um espírito bom, já trouxe isso consigo, né? E o pai, nesse caso, é que devia tê-lo como modelo, né? Semelhanças físicas e morais. Isso aí também traz tantas dúvidas, às vezes, nas pessoas, né? Porque, às vezes, a gente acha a pessoa tão parecida, né? Assim, um pai tão parecido realmente, o filho tão parecido com o pai em tudo, é que como se ele tivesse herdado aquilo ali do pai, né? Aquelas coisas que faz, o que fala, a maneira de ser, às vezes nem conviveu muito, mas é extremamente parecido. Então Kardec pergunta assim: os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física? Isso é real, né? Às vezes nem sempre, né? Às vezes tem o pai, às vezes tem olhos claros, muito bonitos, né? E, no entanto, os filhos não nascem com esses olhos claros assim. A genética vai explicar isso, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Então, nós vemos que realmente o que importa é o espírito. Um não descende do outro, né? Essa era a questão na clonagem. Quando começou esse negócio de clonagem humana, algumas pessoas faziam essa pergunta, né? Quando a gente tinha aqui aquele esclarecendo dúvida. Se um corpo humano for clonado, igualzinho, né? Porque vai ser idêntico, como é que é? Ele vai ter o mesmo temperamento, a mesma personalidade do outro? Claro que não. Nós podemos ter em dois corpos idênticos, né? Geneticamente idênticos, pessoas completamente diferentes.
Então nós podemos ter um chegado a São Francisco de Assis e o outro chegado a Hitler. Porque os espíritos não serão clonados. Cada um é um. Assim como nos siameses, né? Naquelas crianças que nascem juntinhas com o mesmo corpo. Tem agora, vai passar na Discovery uma reportagem sobre duas irmãs. Elas têm um corpo só. É um corpo só, duas cabeças. E elas adoram ser assim. Adoram, dois espíritos. Porque cada uma é uma. Aí uma gosta de vermelho, a outra não gosta. Aí quando ela bota a blusinha vermelha, a outra não fica satisfeita, porque ela gosta de amarelo. E a outra gosta de vermelho. Então são desejos diferentes, sonhos diferentes, mas elas estão num corpo só. Ah, por quê? Bom, é uma expiação, uma aprovação, porque elas não nasceram assim como aquela vaca que nasceu há pouco tempo com duas cabeças. Nasceu uma vaca, como muitos animais nascem assim. No caso das irmãs, é uma aprovação ou uma expiação. No caso da vaca, não. É um acidente biológico. Mas no ser humano, isso é diferente. Porque são provações e expiações. Elas são felizes assim, elas sempre disseram, elas se gostam, são felizes assim. E se elas pudessem ser separadas, elas não gostariam, como outras que podem ser separadas e elas não querem, né? Elas querem viver assim, gostam disso, então elas estão ali resgatando alguma coisa, mas são dois espíritos. Cada uma tem o seu. Porque os espíritos, assim como nos clones, cada um vai ter o seu. Não é? Porque a inteligência, a individualidade que está ali, demonstrada na diferença realmente, né, da personalidade e do caráter delas. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Aí eles respondem, são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de inclinações. Aqui se aplica o termo de alma gêmea. Isso é muito relativo, né? Nessa situação, porque cada um gosta de uma coisa. Mas quando existe muita afinidade, isso caracteriza a alma gêmea. A alma gêmea não é aquela pessoa que vai se ligar para a eternidade. Não existe isso. Chamado de metade eterna. Não tem. Não existe metade eterna. Por mais que um casal se ame nessa terra, por mais que aquele amor que ele sinta e que ela sinta seja eterno, que bom, sublimou os sentimentos. Quando passar para a dimensão dos espíritos, serão irmãos, irmãos que se amam, irmãos fraternos, jamais unidos para sempre num ser só. Não existe isso, né? Eu me lembro que aquela novela que passou, muita gente perguntou, aquela novela Viagem, no final da novela, bem, né, no último capítulo, aquele casal, né, que era representado pelo Antônio Fagundes e pela Cristiane Torlone, houve essa ideia, né? Eles ficaram juntos, houve uma fusão daqueles dois espíritos, e aqueles dois espíritos, ao se unirem ali, subiram numa luz só. Uma luz só saiu dali. Não existe isso, tá? Não existe isso. As individualidades jamais estarão esperando alguma metade eterna. São completos, são espíritos completos. Agora, a questão da alma gêmea é uma alma que pensa como a outra. É simbólico, é metafórico isso. Não é? Porque nem todo gêmeo pensa igual. Essas moças, né, as duas que estão num corpo só, pensam totalmente diferente e tem um corpo só. Uma mão é de uma, outro braço é da outra. As duas cabeças e o corpo é único, não tem órgão nenhum sendo dividido, nada disso. Só aqui em cima que dividiu, né? Então, cada uma é uma. Então, quando a gente diz alma gêmea, isso é simbólico e metafórico, né? São almas
que pensam da mesma maneira, são almas simpáticas. Então, se tem um casal na Terra, né, que estão casados e eles são assim, pensam da mesma forma, fazem o que um gosta, o outro gosta, são almas gêmeas, porque são iguais. Mas não quer dizer que elas serão metades eternas, que elas vão se unir para sempre na eternidade. Não. Apenas elas são parecidas. Então, existem almas gêmeas na inferioridade moral também. Não é? Duas pessoas, né? Dois marginais aí, que pensam da mesma maneira, que ficam lá arquitetando planos de desgraça para os outros. Os dois são almas gêmeas que estão ali fazendo a mesma coisa. Então, interpretem alma gêmea nesse sentido. São almas muito simpáticas umas com as outras, né? Porque elas gostam das mesmas coisas, elas são extremamente parecidas. Mas isso não quer dizer que esse filho que é idêntico ao pai, que é igualzinho ao pai, não é que ele tenha herdado isso do pai. Não. São almas que já vêm caminhando juntas em outras encarnações. São almas que pensam da mesma maneira e por alguma razão precisavam de se unir consanguineamente aqui na Terra e vem. Tanto que a gente vê mesmo, né? Às vezes a gente sente isso muito de perto. Um filho que é tão igual ao pai, fala as mesmas coisas, mas não é porque convive, não, porque o outro convive, não é. É porque são almas simpáticas, pensam assim da mesma maneira, né? De onde então vem essas semelhantes? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações, né? Cada um, eles pensam da mesma maneira, então a gente acha que herdou alguma coisa ali. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Quer dizer, então essa semelhança não poderia ser isso? Não poderia ser a influência que o pai tem sobre o filho? Eles respondem, exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais, isso é extremamente importante, ó, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para ele uma tarefa. Se falhar nela, será culpado. Olha, eles são categóricos nisso aqui, né? Por isso, quando falamos, na semana passada, que fizemos aquela abordagem sobre o único objetivo da vida, que é fazer o bem, que eu dei aquele exemplo, aquele Rick Elias, que estava naquele avião, não é, que caiu no rio Hudson, sei lá, que pronúncia tem isso, e que ninguém morreu, ninguém foi ferido, mas o avião caiu lá naquele rio. Ele, na hora, que depois ele saiu para ficar fazendo palestras sobre isso, na hora ele levou um susto muito grande, né? Quando ele viu aquele avião e aquela água se aproximando, ele chegou a desejar realmente que o avião explodisse para que ele não sofresse nada, porque ele tinha medo do que ia acontecer ali, né? Ele disse que 3 coisas ele aprendeu na vida, né? Uma foi que tudo pode acabar num momento, num segundo, né? A vida da gente pode acabar num segundo. Nós somos muito frágeis, né? Uma comidinha estragada, uma conserva que passou da data, que pode ter desenvolvido alguma coisa, pode nos matar. Um parasita, gente, um verme que migrar para alguma região do nosso corpo, saindo do intestino e migrar para alguma região, pode nos matar. Um vermezinho. Então nós somos, a gente cai no chão, bate com a cabeça, morre. Às vezes alguém sofre tantos acidentes, tanta coisa, não morre. Mas nós somos assim frágeis. Se tiver na hora de morrer, a gente vai, né? Por qualquer razão. Então ele viu que a vida pode realmente, tudo pode acabar num segundo, né? A outra é que ele deixou a negatividade de fora e resolveu ser mais feliz do que ter razão. Mas a terceira foi a mais importante de todas para ele, que ele
que ele aprendeu, né, que ele desejaria ser um grande pai. Um grande pai, gente, isso que eu falei na semana passada, é muito. Um grande pai é muito. Porque ele tem a tarefa de auxiliar aquela alma na sua encarnação. Ele recebe, ele e a mãe, né, os dois, o casal, recebe aquele espírito ali, e são os primeiros que esse espírito vê e com quem ele convive. Então, aquele que é um grande pai, ele está fazendo a parte dele de passar para o filho valores importantes, valores espirituais, valores sociais. Ele está fazendo essa parte. Então, ele está sendo um grande pai. Vai oferecer à sociedade, se esse espírito aquecer o que ele está ensinando, ele vai oferecer à sociedade uma pessoa de valor, um espírito de valor ali encarnado, que vai ser aí também um grande pai, auxiliando outras almas, né, nessa sociedade. Então, é muito. O que os espíritos dizem que é uma das tarefas mais importantes na Terra é educar os filhos que a gente tem. É uma das tarefas mais importantes. Claro que existem almas rebeldes, almas problemáticas, que vão reencarnar na nossa família e não vão absorver a educação que a gente dá. Mas aí o Livro dos Espíritos, lá na Missão dos Espíritos, eles falam sobre isso, nós vamos chegar lá. Eles falam, aí os pais não têm culpa. Se eles ofereceram aos filhos todos os valores, se eles cumpriram a tarefa de educar os seus filhos e eles não receberam a educação, não incorporaram, aí é um problema desta alma que não aceitou. Mas os pais fizeram a sua parte. Então, sempre que os pais têm essa tarefa, recebem, porque alguns casais não têm filhos, mas ajudam, né, de alguma forma, com sobrinhos, até profissionalmente também, né? Mas aquele que recebeu diretamente ali no seu lar, aquele hóspede do plano espiritual na condição de filhos, ele tem esta missão, essa tarefa. É por isso que quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito sobre essa questão da transferência de responsabilidades que hoje, principalmente, os casais estão fazendo por conta do trabalho. Né? Porque está uma necessidade muito grande que a mulher saia para trabalhar, para ela auxiliar na casa, mas não pode esquecer dessa responsabilidade que é educar os filhos. Então, quase, hoje em dia, está muito comum, essa responsabilidade está sendo passada para os avós, para uma babá, que às vezes sabe menos do que as crianças, né? Então, isso é preocupante, porque em vários momentos os espíritos nos alertam para isso, aqui mesmo dentro do Livro dos Espíritos, sobre a responsabilidade na educação dos filhos. Então, muito daquilo que eles são, daquilo que eles passam, que eles vivem, é muito parecido com os pais também, porque receberam isso dos pais, mas não recebem herança moral. Os pais educam e eles têm que absorver a educação e desenvolver a sua moralidade, desenvolver o seu caráter, porque caráter todos têm. Ninguém nessa vida é desprovido de caráter. O homem mais vil tem caráter, só que é ruim. É um caráter ruim. Ele vai desenvolver, ele vai aprender e vai se tornar um homem de bem, de um bom caráter. Mas caráter é característica, todo mundo tem. Então nós precisamos entender isso, a responsabilidade que a gente tem. E uma vez na barriguinha, nunca mais a gente vai dormir igual. A partir do momento que a gente recebe aquele exame positivo, nunca mais a gente dorme igual, nunca mais a gente se alimenta igual, porque a gente pensa neles, né? A gente tem essa preocupação de cumprir essa tarefa, né, grandiosa. Então, ser um grande pai e uma grande mãe é uma das tarefas mais importantes. Isso está bem escrito aqui.
E o autor, quer dizer, o tradutor, grifou. Está lá, se nela falhar, será culpado. Então, cada um que tome conta da sua prole e resolva muito bem educar, porque senão... Porque isso é natural, gente. Se a gente não oferece, eles não têm. E se eles enveredarem aí por um caminho ruim, por falta de valores familiares, por falta de valores oferecidos por aqueles que têm essa tarefa, a gente vai sofrer. Porque ver um filho sofrer é muito triste, a gente já sofre muito, né? É um sofrimento grande. Agora, ver um filho sofrer por falha nossa, o sofrimento é triplicado ou quadruplicado, seja lá o quanto for, né? Vai ser dinamizado. Então, que a gente tome conta disso. A partir da semana que vem, 209. Nós vamos seguir a 209 até a 217, que aí a gente vai entrar em ideias inatas. Mas tem muita coisa boa aqui para acontecer aí na nossa reunião que vem. Muita paz para todos. Que a gente tenha aí esses dias aí de 2014 cheios de vontade de aprender, né? Porque quanto mais a gente aprende, melhor a gente pode escolher. E como a nossa felicidade depende da escolha que fizermos, boa, né? Então, que a gente escolha muito bem. Muita paz para todos.